que é uma árvore? Para uns, lenha para fogueira. Para outros, pode ser fonte de riqueza, pois gera madeira. Para outros, é sombra num dia quente. Há ainda aqueles que apreciam a árvore porque ela dá frutos, porque ela deixa o ar mais agradável. Mas uma coisa todas essas diferentes pessoas têm em comum. Talvez nenhuma delas veja o que a árvore realmente é. Porque a árvore é tudo isso, mas não é isso que a define. Será que fazemos isso também com todas as outras coisas? Será que fazemos isso com pessoas? Eu poderia dizer que fulano é uma pessoa alegre e gentil, e eu gosto muito dele. Outra pessoa pode dizer que ele é brincalhão demais e isso irrita. Outra pessoa nem considera nada disso e vai dizer que fulano é uma pessoa muito trabalhadora. Ao mesmo tempo, todas essas pessoas consideram seus pontos de vista, mas talvez nenhuma delas tenha verdade sobre a natureza de fulano. Como é que nós podemos fazer para ver o que as pessoas realmente são, ou o que todas as coisas realmente são? Platão fala disso. Ele fala disso no livro A República. Um pouquinho antes do mito famoso, o mito da caverna, ele usa uma alegoria para definir sobre como enxergamos as coisas. Ele diz lá, nessa alegoria, que para você conseguir ver um objeto, você precisa dos olhos, você precisa do objeto. Mas isso não é o suficiente. Você precisa de um terceiro elemento, a luz. Sem a luz, não importa a intenção de ver o objeto, você não vai vê-lo. Então é preciso definir este terceiro elemento para que se possa ver o objeto. Mas não é qualquer luz que permite ver o objeto tal como ele é. Qual é a luz que nós estamos usando para ver o objeto? De um modo geral, tendemos a basear nosso entendimento das coisas em dois elementos. O primeiro é das observações dos nossos sentidos, e o segundo é da análise que nós fazemos dessas observações. E não tem problema nisso. Na verdade, os nossos sentidos são a forma que nós temos de entrar em contato com a realidade. É o nosso primeiro contato com elas. E todo o nosso desenvolvimento, a tecnologia, a ciência e muitas outras coisas foram feitos baseado nisso, na observação e na análise dessas observações. O problema começa a surgir quando nós partimos do princípio que as observações dos nossos sentidos são absolutas. Que tudo que existe é aquilo que nós podemos observar. Que não existe, se aquilo que eu não consigo observar, não existe. O problema de partir desse pressuposto é que os nossos sentidos têm limitações. Eu não consigo ouvir qualquer som. Os meus ouvidos têm um limite de capacidade. Eles só conseguem ouvir de uma certa faixa dentro de uma certa faixa de frequência. Existem sons que cachorros podem perceber e eu não. A minha visão também é assim. Existem coisas que eu posso ver e coisas que eu não posso. É justamente pelo bom entendimento das nossas limitações que um cientista pode desenvolver equipamentos que vão estender esse limite. Eu posso usar um telescópio que consegue fazer observações em raio-x. Eu não vejo raio-x, mas o telescópio pode traduzir isso para mim. Mas somente porque eu entendi que existem limitações. Sem entender dessa limitação, a vida fica mais restrita. Afinal de contas, se for depender dos meus sentidos exclusivamente, eu vou perder para várias ilusões que existem. Por exemplo, para quem olha no mar, um barco no mar, vai haver uma ilusão de ótica. Se houver uma devida relação de temperatura, pode ser que eu veja um barco flutuando. Ele não está flutuando realmente. É simplesmente uma limitação, uma ilusão dos meus sentidos. Com a devida percepção disso, em perceber que eu posso ir além do que meus sentidos veem, eu deixo de acreditar que a Terra era plana. E por entender que a Terra não é plana, o mundo avançou bastante. Desenvolvemos GPS e muitos outros desenvolvimentos. Então a primeira coisa a fazer é entender que a minha percepção, que os meus sentidos têm limites. Isso já ajuda bastante a expandir a minha percepção das coisas. Porém, mesmo aceitando que os nossos sentidos têm limitações, ainda precisamos interpretar o que o sentido traz para nós. Então eu entendo, aceito, existe limitação naquilo que eu vejo, mas eu preciso entender a vida e eu preciso fazer interpretações. E aí eu preciso entender uma outra limitação. Eu preciso entender que tudo aquilo que nós vemos tem subjetividade. A realidade, o sentido do que é real, ele vai ser subjetivo para cada indivíduo. A interpretação da realidade depende, de um modo geral, do estado psicológico de cada observador. Dependendo da situação, uma interpretação pode levar para caminhos diferentes. Se uma pessoa que eu conheço chega para mim e me conta uma história, e ela começa a falar com muita efusividade,
e que passou por vários perigos, se eu a conheço, sei que ela é uma pessoa exagerada, eu posso começar a acreditar que foi muito menos do que aquilo. Por outro lado, se eu não a conheço, eu não vou ter base, então eu vou ter que entender que é tal como ela está me dizendo. E aí eu vou ter dois fatores psicológicos. O fator de quem está me contando e o fator de quem está ouvindo. E pode ser ainda mais vasto o exemplo. Num jogo de futebol, por exemplo, existe o fato objetivo, existe o jogo ali acontecendo, e existem milhares de torcedores assistindo o jogo. Inevitavelmente, cada um vai estar vendo o jogo, e um jogo diferente. E dependendo do seu estado, como eu torço muito por aquele time, para mim aquele time se saiu melhor. E isso acontece em debates, onde objetivamente uma discussão aconteceu. Mas se eu tenho a simpatia por um dos que estão debatendo, eu vou acreditar, não, aquele se saiu muito melhor. Por outro lado, o outro vai dizer, não, o outro se saiu muito melhor. E o que vai definir a diferença entre uma coisa e outra é o quanto eu aprecio ou um ou outro. O fato é que existe subjetividade. E eu preciso entender a minha própria subjetividade para tentar interpretar o fato tal como ele é. Sendo assim, dificilmente vemos o mundo como ele realmente é. E isso acontece porque alguns elementos afetam a nossa visão das coisas, que a luz que nós usamos para iluminar é turva. E esses elementos podem ser tais como ideias preconcebidas, preferências que eu possa ter, medos e expectativas que eu possa ter em relação a como as coisas deveriam ser. As ideias preconcebidas podem me afetar de muitas maneiras. Imaginem, por exemplo, a situação em que eu estou conversando com alguém e esse alguém, de repente, me fala uma coisa que é contra uma ideia que eu já tenho. Ou, de repente, aquilo me diminui de alguma forma. E a pessoa começa a argumentar. E eu olho para ela, não escutando o que ela está me dizendo, mas já pensando em como eu vou fazer para argumentar, em como eu vou demonstrar que eu estou certo. Enquanto ela está falando no meio, ao invés de escutá-la até o final, eu simplesmente já quero mostrar o meu ponto. Eu já estou me perguntando em que momento eu vou me inserir para provar o ponto que eu tenho. Nesse sentido, eu não tenho como saber o que ela realmente pensa. Eu não tenho nem como avaliar se aquilo que ela pensa pode contribuir para o meu entendimento. Eu simplesmente quero defender o meu. Então, sempre que eu encaixo o meu pensamento numa caixa pré-concebida, eu me privo de entender todo o resto das coisas que não se encaixa dentro dessa caixinha. A outra coisa que eu mencionei, que são as preferências, essa talvez seja a mais comum. Muitas vezes nós definimos as coisas e enxergamos o mundo baseado naquilo que eu gosto e naquilo que eu não gosto. Quero fazer só o que eu gosto e fico chateado quando tenho que fazer alguma coisa que eu não gosto. É justamente por conta disso que a sexta-feira é tão mais interessante do que a segunda. Porque, no geral, nós projetamos para o final de semana coisas que nós gostamos. Só vou fazer aquilo que eu gosto. E ao longo da semana, eu estou preso em fazer coisas que eu não gosto. E nota como isso dificulta? Porque se alguém que está falando comigo, estou numa reunião e tem alguém que eu não gosto, e esse alguém que eu não gosto dá uma ideia, essa ideia pode ser a ideia correta. E ainda assim, pode ser que eu não julgue da maneira certa. Pode ser que eu ache que ele está errado. Na verdade, eu posso, antes dele começar a falar, já pressupor que ele está errado e já pensar numa maneira de fazer ele parar de falar. E isso pode valer, inclusive, para situações em geral que eu não gosto. Então, tem um tipo de comida específico que eu não gosto, e de repente alguém prepara um prato com uma variação incrível, e aquilo é saudável, inclusive, e eu já não como, porque eu simplesmente defini na minha cabeça que eu não gosto. Então, aquilo não é mais como ele é. Aquilo tem a ver com como eu avaliei isso. O outro elemento complicado que pode complicar a nossa visão das coisas são justamente nossos medos, que podem inclusive ser maiores do que simples medos, podem ser traumas. Para algumas pessoas, sei lá, um biólogo, por exemplo, um sapo pode ser um ser interessantíssimo, belo, até por que não dizer. Mas para uma outra pessoa, um sapo pode ser o verdadeiro terror, pode ser asqueroso de olhar, pode ser difícil de conviver ou de passar perto, pode causar até pânico. Simplesmente porque eu avaliei ele não de acordo com o critério do que ele é, e sim porque eu não gosto dele. E isso vale para muitas outras coisas. Eu posso definir rótulos baseado no como as coisas vão me gerar dor ou como elas vão me gerar prazer, como elas vão me favorecer ou como elas vão me desfavorecer. E aí eu classifico o mundo entre coisas agradáveis e coisas desagradáveis. Tal lugar? Desagradável. Outro lugar? Muito agradável. Tal pessoa? Talvez ela passe sob certa circunstância. E isso me impede de ver a verdadeira natureza do que cada uma dessas coisas são. Eu já faço julgamento. Até mesmo uma notícia pode ser assim. Uma notícia vem e eu
antes de escutá-la, já começa a definir, já começa a reclamar e não há nada que eu possa fazer para interferir naquilo. E tem ainda aquele último elemento que eu mencionei, que é a expectativa que eu faço em relação a como as coisas deveriam ser. Como eu acho que as coisas deveriam ser. Eu posso criar uma expectativa sobre uma circunstância ideal. Isso acontece em várias circunstâncias, com filmes, por exemplo. Nossa, eu chego com um filme com uma expectativa máxima. Eu acho que ele deveria assim, vai acontecer aquilo outro. E o filme foi até bom. Só que ele não foi aquilo que eu estava esperando. Então eu posso considerar que ele foi horrível. Ele foi péssimo, porque eu criei uma expectativa do que ele deveria ser. E assim como eu posso fazer isso com um filme, eu posso fazer isso com pessoas. Eu posso casar com alguém na expectativa de que esse alguém vai me fazer feliz. Porque essa pessoa é tudo aquilo que eu sempre quis. E que a minha vida com ela vai ser maravilhosa. Porque sempre ela vai estar lá. Eu posso contar com ela. E isso vai ser maravilhoso. Mas esse é um peso muito grande nas costas de outra pessoa. Imagina toda essa expectativa. Como eu poderia ser capaz de lidar com a expectativa de uma outra pessoa? Então por que eu faço isso? Fora que isso vai me impedir de ver como a pessoa realmente é. Aliás, ver como a pessoa realmente é. Juntando todos esses 4 elementos, existe uma injustiça tremenda que nós fazemos uns com os outros às vezes. Às vezes, quando eu digo para mim, não, eu te conheço. Isso costuma dizer, eu conheço os seus defeitos. Mas será que isso é o que a pessoa realmente é? Será que conhecer um defeito temporal daquela pessoa inibe todo o potencial que ela possa ter de se recuperar ou de ter se tornado diferente? Ou de ser um pouco além daquilo? No fundo, ao dizer que eu conheço alguém, simplesmente projetando os defeitos que eu acho que aquela pessoa tem, é simplesmente uma forma confortável de deixar o meu pensamento e os meus sentimentos inertes. É uma preguiça mental e uma preguiça emocional. Simplesmente eu não quero mudar o que eu penso, não quero estar aberto. E por não estar aberto, não dou chance e também não consigo ver o que a pessoa realmente tem para me oferecer naquele momento. Se é que o que importa é o que ela tem para me oferecer. Toda essa divergência de julgamento pode levar a uma verdadeira fragmentação da realidade. Por consequência, pode conduzir até mesmo a uma falta de integridade e coerência dentro de nós mesmos. Nós passamos, ao invés de ser um só, múltiplos. E isso acontece porque nossos interesses, nossos desejos e medos dificilmente apontam numa única direção. A cada momento que é uma coisa, essas coisas são divergentes entre si. Você pode querer muito ter um corpo em forma e ao mesmo tempo a comida gostosa também você quer, e as duas coisas são divergentes. Os interesses múltiplos, se levados ao extremo, podem levar a uma dificuldade, inclusive, de ver a realidade tal como ela é. Eu posso deixar, inclusive, de ver a eu mesmo como eu sou. Eu posso começar a fantasiar minha própria imagem. Eu posso achar que eu sou melhor do que eu realmente sou. Eu posso achar que eu tenho mais capacidade de resolver as coisas do que eu realmente tenho. E isso pode me levar a prometer coisas que podem me levar à ruína, quando eu realmente não sou capaz de lidar com aquilo. Pode me levar a um vazio grande, porque eu não estou caminhando num sentido próprio. E deixar de enxergar a realidade tal como ela é, pode me arrastar cada vez mais para a ilusão. E o que seria ilusão? Porque uma característica comum das ilusões é que elas são temporárias. E são também, como eu falei antes, divergentes. Elas não convergem para um ponto em particular. E mais importante ainda sobre as ilusões é que elas geram um senso de separatividade. A maior ilusão, então, que nós podemos perceber aqui, justamente por essa fragmentação, é acreditar que as coisas são todas separadas umas das outras e sem sentido. Quando eu deixo de enxergar as coisas tais como elas são, eu passo a vê-las em separado, em blocos, sem conexão uma com a outra. E quando isso acontece, não há ordem. O mundo é aleatório, qualquer coisa pode acontecer. E essa falta de sentido pode levar a um vazio, justamente por falta de propósito. E isso pode causar muitas dores. Muitas vezes, quando não chega no caso mais grave de se abalar isso a um problema psicológico mais sério, pode levar a um comportamento prévio, que é um sentimento de vazio, um sentimento de falta de progressão, um sentimento de desconexão com as pessoas, com as coisas, com a própria realidade. E eu fico tentando preencher esse vazio a todo custo. Podemos, por exemplo, preencher vazio comprando coisas. Eu posso achar que ter o carro da moda pode ser suficiente para resolver a minha vida, quando isso é só um distrativo. O carro é só um carro. Mas para mim, o carro é uma grande satisfação. Ele é só um meio de transporte, mas ele pode ser uma maneira de eu mostrar para os demais o quanto eu tenho um status, o quanto eu posso. Uma viagem é só uma viagem, ela pode ser divertida. O local tem suas coisas boas, suas coisas ruins, tem pessoas
Tem lugares que podem ser interessantes, mas para mim pode ser um sonho realizado. E quando eu volto, já bate a saudade, já bate a vontade de voltar. E isso pode levar a uma insatisfação com o momento que eu tenho. Então, na verdade, essa fragmentação causada por não enxergar as coisas como elas são, ou seja, por não ter uma visão clara da realidade, o que implicaria em dizer que eu estou vivendo uma visão das ilusões, me apegando a essas ilusões, vai me levar até uma vida, como eu disse antes, divergente, sem uma única direção. E isso pode causar graves problemas internos. Principalmente quando eu internamente já não souber quais são meus próprios interesses. Então, ao invés de ser uma pessoa única, uma pessoa íntegra, eu seria uma pessoa fragmentada. Se a ilusão tem relação com fragmentação e com se sentir separado do mundo, tentando suprir os próprios interesses, então a nossa capacidade de perceber ou de sentir a realidade, na verdade, tem a ver com um senso de unidade. Com quanto de nós temos de consciência de que, na verdade, as coisas estão relacionadas, de que as coisas têm uma origem comum, de que existe uma unidade que é origem e, ao mesmo tempo, a essência das coisas, que penetra no coração das coisas. E isso tem uma relação muito interessante e simbólica, porque, no fundo, todos nós precisamos de um centro que dê unidade para todas as coisas. Inclusive, imaginem, um ponto e uma circunferência no centro. Cada ponto dessa circunferência está igualmente conectada ao centro. Dá uma referência. Então imagina que a nossa vida é assim. Ter um senso de identidade necessita de uma referência. Algo que eu sei, eu sou isso. Eu posso voltar para esse lugar. E é claro, nós nos relacionamos com todas as coisas, mas nós precisamos de um centro. Esse centro dá um senso de unidade. Isso implica que buscar a realidade das coisas é buscar como elas se conectam a todo o resto. É tentar entender como elas próprias são uma unidade íntegra, estabelecida como parte, e como elas são enquanto integradas com o todo. Mas a verdade é que só conseguimos fazer isso se nós conseguimos encontrar um pouco dessa unidade dentro de nós mesmos. E nesse ponto, podemos retornar finalmente à alegoria de Platão. Para Platão, tudo aquilo que leva a essa unidade, ele chamava de bem. O bem é a noção, é a direção de unidade das coisas. O bem não é apenas a unidade, ele é o princípio, a fonte, a origem de tudo que existe. Tudo que é vivo, tudo que se conecta, todas as leis se originam desse conceito fundamental de bem. Mas esse conceito de bem é muito amplo, é muito profundo, está para além do metafísico. Mas ele diz que não existe, apesar de ser muito metafísico, não existe nada que exista que não derive desse bem. Platão defende isso, ele diz que, na verdade, a busca essencial de todas as coisas é retornar essa unidade. É como se todos nós tivéssemos essa origem divina, que nós esquecemos, mas que, na verdade, todos nós estamos voltando para ela. Claro que por divino entenda-se único, completo, absoluto. E que, no fundo, nós sentimos isso. E isso dá sentido para a nossa busca. Então, na verdade, bem é tudo aquilo que une, tudo aquilo que demonstra que existe unidade entre nós e dentro de nós mesmos. E aí, voltando para uma outra parte, que é justamente a alegoria dos olhos, ele diz então que no caso dos olhos e dos objetos, como eu falei lá no início, existe a origem da luz, ao menos para nós, ao menos dentro da capacidade humana de perceber, que é o Sol. É claro que existem outras estrelas, mas Platão está se referindo aqui à visão humana. A maior luz que nós podemos conceber é o Sol. O Sol não é apenas a origem da luz, mas também a origem da vida. Tudo que existe, tudo que eu posso perceber é derivado do Sol. Então o Sol fornece não apenas a luz que me permite ver os objetos, mas ele também gera os objetos e gera a mim mesmo. E com a luz que ele mesmo fornece, ele permite inclusive que os meus olhos possam ver o próprio Sol. E ele diz então que o Sol é o filho do bem. Nesse sentido, a única forma real de ver as coisas tal como elas são, fazendo a relação dessa alegoria, que ele por sinal deixa claro lá na República, é através do bem. Sem o bem, nada pode se conectar, nada será visto como realmente é, nada será completo. Mesmo as virtudes são incompletas dentro do bem. Veja, mesmo a generosidade pode se converter em vaidade sem o bem. O bem é aquilo que me conecta a tudo, tudo une. Então não existe separatividade, não existe o meu interesse. Então qual seria a maneira
de na prática vivenciar esse conceito metafísico do bem. Porque o bem é simplesmente, segundo Platão, o conceito mais metafísico que nós podemos conceber. Na prática, no dia a dia, então a maneira de realmente me conectar a alguém, ou de ver algo tal como ele é através do reflexo do bem, da bondade. De buscar aquilo que une as coisas. Ou seja, para ver uma coisa tal como ela é, eu não posso pensar em mim. Eu não posso pensar no meu próprio interesse. Eu tenho que limpar a minha mente, os meus sentimentos e genuinamente direcionar toda a minha atenção. Se eu conseguir fazer isso, eu tenho alguma chance de captar um pouco mais da essência das pessoas, dos animais, das plantas, de todas as coisas. Porque eu poderia ver as coisas tais como elas são. Eu entenderia, por exemplo, que a árvore, lá do início, nosso primeiro exemplo, ela na verdade tem seu próprio objetivo, tem seu próprio centro, seu próprio sentido de evolução. Talvez, se eu olhar para ela sem nenhum interesse, eu consiga captar um pouco disso e entender que evolução é essa. E como é que eu me conecto a isso, inclusive? Porque no fundo, se tudo é uma unidade, eu e ela somos um. Então, essa alegoria é linda. Essa alegoria, inclusive, ela ajuda a entender o caminho do mito da caverna. Que muita gente diz que o mito da caverna é uma forma, sair da caverna lá dentro do mito, significaria atingir a sabedoria e para isso eu precisaria me evadir da realidade. Mas isso não é verdade, porque para atingir essa percepção, para poder ver as coisas através da luz do sol, eu não preciso me evadir da sociedade. Eu só preciso de um pouco mais de bondade. Mas nesse ponto, eu preciso compreender o poder que a bondade tem. Eu preciso entender o que a bondade é. Mas como fazer isso? Como viver a bondade de tal maneira que eu possa ver as coisas como elas realmente são? Ou seja, buscar a unidade dentro delas e a maneira como elas se conectam a todas as coisas. Só tem uma maneira. Da mesma maneira que para aprender a nadar eu preciso nadar, eu preciso estar na água, para encontrar a unidade que existe em todas as coisas e a maneira como essas coisas se conectam à unidade geral, eu preciso encontrar a unidade dentro de mim mesmo. Eu preciso achar como é que eu posso ser íntegro, eu posso ter que descobrir como é que eu posso ser coerente, para então encontrar essa coerência fora, encontrar essa ética interna que possa unir todos os fragmentos e dar a eles uma unidade. Para isso, eu preciso entender. Isso é bem clássico do curso de filosofia, que é de entender que nós, embora sejamos uma unidade, somos compostos de muitas partes. E que se nós estivermos conscientes dela, podemos dar a elas um sentido único. Se eu conseguir achar esse sentido único para mim mesmo, eu posso tentar encontrar esse sentido único nas outras coisas. E aí eu teria a chance de fazer o mais alto dos objetivos dentro desse propósito, que é de perceber que vivenciar a bondade dentro dessa visão aqui é talvez encontrar o ponto mais próximo de viver a sabedoria que nos cabe. Pois vivenciar a bondade na prática não é apenas conhecer as coisas, é compreendê-las, é ser parte delas. Ou seja, saber só é saber de fato se eu puder vivenciar. Sendo assim, bondade e sabedoria consistiria então em criar um ponto de conexão com as coisas. Justamente por isso que Kant dizia que a boa vontade, e nesse sentido boa vontade ganha uma relação forte de a vontade de agir com bondade, né? É aquela única virtude que é a virtude por si mesma. Todas as outras virtudes só são virtudes se houver boa vontade, ou seja, se houver o bem ali presente. A coragem pode virar arrogância, a generosidade pode virar vaidade, se não houver uma boa vontade que direcione constantemente e que mantenha aquela ação presente. Sendo assim, então eu tenho que encontrar essa bondade em mim. Eu tenho que encontrar esse desejo de não precisar de elementos externos. Isso implica também encontrar uma liberdade de fatores externos, que para nós seria a própria felicidade. Afinal de contas, estar livre, ser feliz, independente de qualquer circunstância, me dá uma autonomia de vida. Me traria a capacidade máxima de ser feliz, pois nada poderia interferir nessa felicidade. E sendo feliz dessa maneira, eu poderia encontrar esse ponto de felicidade nos demais. Então, para encontrar as coisas, para entender as coisas como elas realmente são, eu preciso criar um ponto de conexão entre eu e elas. Encontrar o que tem de uno, o que tem de sagrado em mim, e o que tem de uno e o que tem de sagrado
em tudo aquilo que me cerca, em todas as pessoas que me cercam. Sendo assim, deste modo, eu poderei me conectar melhor, ser mais livre e, ao mesmo tempo, atingir uma unidade junto com os demais. E assim, quem sabe, podemos fazer um futuro melhor.